amigos do Facebook que estão aí do outro lado aí nos vendo. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite abençoada. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 3 do mês 1 de 2018 e nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma parte do nosso estudo, né? Estudo que tem por título aí a justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus, né? Esse é o título do nosso estudo. A justiça é o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Domingo nós estivemos aqui ao vivo trazendo a primeira parte da mensagem. Hoje nós estamos aqui com a segunda parte da mensagem. Aí no título que você está vendo em casa, né? Eu esqueci de colocar parte 2, me perdoe aos amigos, mas dá para ver que é outra parte do estudo, porque eu estou com uma roupa diferente, né? Então é a segunda parte do estudo hoje. Então você que está aí nos acompanhando em casa pelo Facebook, não sei aonde você está nos vendo, se é aqui na nossa cidade ou se é em outro local, mas eu peço a você que abra a sua Bíblia aqui. Nós iremos agora recapitular sobre a palavra que nós paramos domingo, né? Alguns versículos que a gente citou domingo, né? Eu quero recapitular aqui 2 versículos. Um está lá em Mateus, no capítulo de número 6, e o versículo do 30 ao 33. E quero recapitular também Romanos, que foi aonde a gente parou. Agora eu quero mandar um alô especial para a nossa amiga Marilice Figueiredo, né? Boa noite para ela e para toda a sua família. E que Deus a abençoe sempre com as bênçãos celestiais. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui sem perda de tempo com o versículo que, digamos assim, que é o versículo do texto aí central da mensagem que nós estamos falando, né? Vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus é Novo Testamento, é os Evangelhos. É o primeiro livro do Novo Testamento. É facinho de encontrar. Mateus 6, 30 ao 33. Vamos lá, sem perca de tempo eu vou ler aqui. Então, os amigos acompanhem aí de casa a leitura. É bom se quiser abrir a Bíblia ou marcar os versículos aí num papelzinho, né? Para depois dar uma olhada, né? Que a gente não estamos isolando versículo do texto, mas nós estamos pregando em cima do contexto, porque a palavra de Deus ela tem sido mal interpretada muitas vezes, porque as pessoas elas têm pegado assim, vamos supor, Mateus capítulo 6 e versículo 30, aí eles pegam o versículo 30, lê só o 30 e pronto, dali eles dizem o que querem, mas não, você tem que ler o texto todo. Então, o que eu estou dizendo aqui no capítulo 6, no versículo 30 ao 33, é um resumo de todo o contexto, que é começando do versículo 1 desse capítulo 6, você está entendendo? Nós temos que conhecer o texto com o seu contexto. Amém, querido? Então, vamos lá, diz assim em Mateus 6, do 30 ao 33, diz assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o texto-chave do nosso estudo é esse aqui, o versículo de número 33, que diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas serão acrescentadas. E que todas essas coisas é as que no versículo do 30 até esse 33, Jesus diz que não é para a gente andar preocupado com comer, com vestir, com as coisas do dia a dia, com o emprego, você está entendendo? As coisas que nós necessitamos. Ele diz assim, porque o Pai Celestial, ele alimenta as aves do céu, as plantas, tal. Então, vocês não valem mais do que as aves que estão voando aí no céu, do que as plantas que tem aí na terra. Então, não andeis preocupados com essas coisas, porque vosso Pai Celestial vos abençoará com todas elas. Mas, para Deus nos abençoar com elas, nós temos que fazer isso que ele está mandando aqui no versículo 33. Qual? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o reino de Deus, querido? O reino de Deus eu já expliquei domingo aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. Ou seja, é aquilo que Paulo falou lá no livro aos Gálatas. Depois você dê uma olhadinha, Gálatas capítulo 5. Lá por meio do capítulo 5 você vai encontrar isso, onde ele diz assim, que as obras da carne são essas. Ele vai dizendo adultério, prostituição, fornicação, tal. E ele diz, esses que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito, não já obra, porque obra é aquilo que eu faço, você está entendendo? Obra é trabalho, é aquilo que eu faço com as minhas mãos, é o meu esforço, você está entendendo? E fruto é aquilo que você planta uma árvore e ela dá um fruto, ou um homem ou uma mulher se casa, então os filhos que eles tiverem são frutos daquele casamento, amém? Assim como uma árvore também que dá frutos, então um marido e uma mulher que se juntam, se casam, está entendendo? É fruto os filhos que ele tiver, é fruto do relacionamento dos dois. Então, Paulo diz lá que os frutos do Espírito são amor, o gozo, longanimidade. Então, quando Jesus diz que buscai o reino de Deus é isso aí, é o Espírito Santo dentro de mim gerando esses frutos. Mas é o Espírito de Deus, meu amigo. Não sou eu quem vou gerar esses frutos. Eu apenas vou dar lugar para ele gerar esses frutos em mim. Eu quero mandar um alô especial para nosso amigo Edmilson e Irene Alves de Lima, aí, né? Que está nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida dos mesmos aí e esteja sempre com eles. E todos os outros que estão aí nos acompanhando e já curtindo a nossa mensagem aí. Que Deus abençoe a vida de todos também. Então, queridos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entenda, eu expliquei domingo aqui e o versículo é bem claro. Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então eu expliquei que durante a minha vida inteira eu fui ensinado por líderes religiosos que eu tinha que ser cada vez mais justo. Mas o versículo está mandando você buscar a justiça que pertence a esse reino, a justiça de Deus. Não é a minha justiça. Entenda. Aqui na terra nós entendemos que fazer certo é justiça, é justo, não é assim? Quando você vê uma pessoa que não mente, que não rouba, que não adultera, você está entendendo? Não se prostitui e tantas outras coisas. Então você diz, fulano é um homem justo, não é verdade? Não é justiça isso aí? Mas essa justiça aqui que Jesus está falando é um dom que nós estamos explicando, amém? Lá no livro de Romanos. Então, agora nós vamos para Romanos e vamos recapitular aquilo que a gente leu. Não vou ler o texto todo de Romanos, vou ler o versículo 17 e vou continuar nos que eu parei. Então, vamos lá. Versículo 17 de Romanos 5 diz assim: porque se pela ofensa de um, que quer dizer pecado, pelo pecado de Adão, está se referindo a Adão. Então, pela ofensa de um só veio o juízo, que é a condenação, sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém, querido? Então, eu falei domingo aqui sobre a palavra graça, que graça na língua original do Novo Testamento
você tem uma Bíblia aí na sua casa. Se você não sabe, eu quero agora, com a sabedoria que Deus me deu, dizer para você. Essa Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento, em grego. E o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Então, no grego, que é a língua do Novo Testamento, essa palavra graça significa favor imerecido. O que é favor imerecido? É algo que eu não mereço receber. Então, aqui nesse versículo 17, o apóstolo Paulo, amando do Senhor Jesus, ele escreveu: porque se pela ofensa de um só homem, pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Querido, o juízo de Deus veio sobre as nossas vidas por causa dos erros que nós cometemos. Muitas vezes os pregadores pregando nas igrejas dizem isso, mas não foi por causa do nosso erro. Eu não estou aqui querendo justificar o meu pecado, nem o seu pecado, dizer que agora nós devemos pecar à vontade. Não, não devemos pecar nem à vontade e nem sem ser à vontade, você está entendendo? Mas o juízo não veio por causa do meu erro, veio por causa da desobediência de Adão. Porque depois que Adão pecou, todo ser humano já nasceu com a natureza do pecado dentro dele. Você está entendendo? Paulo mesmo disse isso. Nós vemos aqui nas cartas de Paulo ele dizendo isso, que o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, muitas vezes ele faz. Ele diz, porque eu sou pecador e o pecado habita dentro de mim. Ele diz, triste homem que sou. Quem me livrará dessa natureza do pecado? Amém, querido? Então, voltamos para o texto, que pela desobediência de um só, amém, veio o juízo. O juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça de Jesus. Aqui está se referindo a Jesus, querido. Por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça que Jesus fez? Muita gente não sabe disso. Mas se você não sabe, você vai aprender agora. Jesus, quando estava aqui na terra, ele cumpriu todos os 10 mandamentos que está lá no Velho Testamento. Amém? Lá no livro de Êxodo, quando Moisés com aquele povo estava diante de uma montanha muito alta e Deus mandou Moisés subir lá e entregou ele os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas feitas de pedra e escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, todos aqueles 10 mandamentos ali, Jesus cumpriu. O que é cumprir? É viver aquilo ali, é botar em prática. Se lá está escrito não matarás, Jesus não matou. Se lá diz não cobiçarás, Jesus não cobiçou as mulheres e os bens das pessoas aqui da terra, porque ele veio para a terra como homem. Amém? Ele veio como homem, ele comia, ele bebia. Amém, querido? Ele foi tentado. Nós vemos lá em Lucas 4, versículo 4, o diabo dizendo a Jesus, fazia 40 dias que ele estava em jejum, sem comer. E o diabo disse, se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão para matar a tua fome, e elas vão se transformar em pão. E Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém, meu querido? Então, Jesus foi tentado pelo diabo. E lá no texto, se não me falha a memória, é lá nesse mesmo texto que diz que ele foi tentado outras vezes, ou é em outro canto que diz, nos evangelhos. Então, Jesus foi tentado como nós. Amém, querido? Então, diz que por um só ato de justiça, Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos. E não só aqueles 10, mas também os outros mandamentos que Deus deu a Moisés. Amém? Que muita gente chama de leis morais. Então Jesus cumpriu todos eles. E não foi só isso. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, eu não pequei, você não pecou, Adão também não pecou, todos os homens que estão aqui na terra também não pecaram. Então, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz. Foi um ato de justiça ele ter subido à cruz,
Ali ele estava dizendo a Deus que ele estava assumindo o meu lugar e assumindo o teu lugar. Amém? E pagando o preço da tua desobediência, da minha desobediência. Então ali foi um ato de justiça que Jesus fez. Você vê lá em João, no finalzinho, quando fala da crucificação, um dia antes de Jesus morrer, ele no jardim do Getsemane, então ele está ali suando e chorando sangue, e ele orando ao Pai diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele diz: mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Amém, querido? Então foi um ato de justiça que Jesus fez em meu lugar. Então hoje eu e você devemos crer nisso. Quando nós cremos nisso, a justiça dele automaticamente vem para dentro de nós e nos reveste de dentro para fora. Amém? Então aí nós passamos a viver a vida que ele disse lá em João, no capítulo 10 e no versículo 10. Eu creio que você que está me vendo aí, você já ouviu esse versículo. Como diz o versículo? O versículo diz assim, que o ladrão veio para roubar e para matar e destruir. E eu vim, disse Jesus, para que as minhas ovelhas, elas tenham vida e vida com abundância. Amém, querido? Então Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para te dar uma nova vida. Eu quero mandar um alô especial para a nossa amiga Luciene Bezerra e toda a sua família aí, que está nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos. Então, querido, pelo só ato de justiça que Jesus fez por nós, versículo 17 de Romanos 5 diz, lá no meio do versículo, é o versículo 18, que diz que assim como pelo só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, quando nós cremos que Jesus se entregou em nosso lugar, nós somos justificados diante de Deus. Amém? Então, no versículo anterior, que é o versículo 17 de Romanos 5, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então, a justiça que está escrito lá em Mateus 6 e o versículo 33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquela justiça ali não é eu fazer o certo e nem você fazer o certo. É claro que Deus disse na sua palavra: sede santo porque eu sou santo. Amém, querido? O que é ser santo como Deus é? Deus adultera? Não. Deus se prostitui? Não. Deus bebe? Não. Deus mata alguém? Não. Deus diz que o ladrão é quem veio para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo. Ele não veio matar, nem roubar e nem destruir. Então ele diz: sede santo como eu sou santo. Então ele está mandando a gente fazer o que ele faz, se espelhar nele. Mas isso ali não é a justiça, amém, querido, que Mateus 6, 33 está relatando. Porque está dizendo ali: buscai o reino de Deus e a sua, apontando para o céu, a sua justiça. Amém, querido? Então é buscar o dom da justiça. E como é que eu busco o dom da justiça? É crendo que Jesus foi o meu substituto lá na cruz. Amém? Porque não é isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5 e no versículo 17? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, amém? Pela ofensa de Adão, o pecado não reinou por causa da minha desobediência, mas sim por causa da desobediência de Adão. Amém, querido? É claro que Deus não está satisfeito com os meus erros. Ele me ama, Ele te ama, mas não está satisfeito com os nossos erros. Amém? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem. Amém? Amém? Veja como é, nós temos que receber. Os que recebem
Os que recebem a abundância da graça. O que é dar graça? Favor imerecido. E abundância. Abundância é algo que está transbordando. Você tem uma barragem, ela tem a parede, tem o sangrador. O sangrador é mais baixo que a parede. Então, a água chega no nível do sangrador e começa a sangrar. Então, de repente, a corrente do rio aumenta e o sangrador não dá conta e ela começa a lavar por cima da parede, transbordar por cima da parede. Então, é isso aí que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que recebem a abundância da graça. O que é a abundância da graça? É a abundância do favor imerecido. Você não merece ser perdoado. Amém? Você não merece ser tido como justo por Deus. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Para você entender melhor, é só você ler lá no livro de Atos. Você vai começar a ler ali nos primeiros capítulos de Atos. Então você vai ver lá no livro de Atos está escrito sobre um homem chamado Saulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos. Saulo de Tarso é Paulo. Porque antes dele crer em Jesus como Salvador, quando ele era judeu, que seguia o Velho Testamento, o seu nome era Saulo. Depois é que Jesus mudou o nome dele para Paulo. Amém, querido? Então nós vemos ali Paulo perseguindo todos os cristãos. E ele diz isso nas suas cartas também. Ele botava na cadeia as pessoas, ele dava surra nas pessoas por crer em Jesus. Mas certo dia ele se encontrou com Jesus em um caminho na cidade de Damasco. Ele ia para Damasco para prender os cristãos que ali existiam. E ele ia com uma comitiva de soldados, amém? Que os principais da sinagoga, que é a igreja judaica, tinham mandado aqueles soldados com ele. E ele estava controlando aquelas tropas para ir lá naquela cidade chamada Damasco e prender todos os cristãos que lá havia. Prender na cadeia. Não era para intimidar, não. Era para botar na cadeia e meter a sola mesmo para cima, a borracha mesmo. Então, no meio do caminho, ele teve uma visão. Amém, querido? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nunca tinha perseguido Jesus. Ele perseguiu os seguidores de Jesus. Mas Jesus, quem persegue os seus seguidores, ele tem como se estivesse perseguindo ele. Porque está perseguindo o ensinamento que ele deixou que fosse ensinado, que aquela pessoa está ensinando. Amém, querido? Mas é o ensinamento de Jesus, não é de religião. Amém? Toda palavra tem que mostrar Jesus como sendo o centro das atenções, como sendo o Salvador, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Paulo ali caiu do cavalo e ele diz: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ali ele disse: o que devo fazer, Senhor? Ele disse: você vai entrar em Damasco e lá eu vou mandar alguém na sua casa. Então, querido, nós vemos ali naquele mesmo texto, Paulo em uma casa hospedada em Damasco, e ali chega um dos seguidores de Jesus. Se não me falha a memória, seu nome era Ananias. E ele chegou lá e disse: Saulo, o Senhor Jesus me enviou aqui para que você... Aí ele colocou as mãos sobre a cabeça dele e disse: para que você recobres a vista e seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, Paulo, os seus olhos se abriram, ele estava cego. Por causa da visão que ele teve no meio do caminho, ele viu um clarão mais forte do que o sol. E dentro daquele clarão, Jesus estava falando. Porque Deus brilha mais do que o sol. Você já parou alguma vez durante o seu dia para fixar os seus olhos no sol? Você não aguenta olhar um minuto direcionado assim para o sol, seus olhos doem. E quando você tira a vista, fica tudo cego. Então Paulo viu ali alguns minutos essa visão e ficou cego. Então quando Ananias disse: o Senhor me enviou aqui, colocou as mãos na cabeça dele para que você recobres a vista e seja cheio com o Espírito Santo, ele foi cheio na mesma hora. Então aonde é que Paulo, querido, um que perseguiu os cristãos, ele era digno de receber, amém? Jesus como sendo o seu Salvador, porque lá no caminho, quando Jesus se apresentou para ele, ele creu em Jesus como Salvador, quando Jesus disse para ele
que ele estava perseguindo o Salvador, que era Jesus. E ali, meu amado, Paulo creu em Jesus. E quando ele estava na casa que o homem veio lá, amando de Deus, colocou as mãos na cabeça dele, na mesma hora ele foi cheio com o Espírito Santo, onde é que ele merecia receber o Espírito Santo. Amém, querido? Aonde é que ele tinha essa dignidade de o Espírito Santo vir morar dentro dele? Me diga a você agora. Você sabia que no Velho Testamento nunca nenhum homem recebeu o Espírito Santo para morar dentro dele? Amém? Se você não sabia, fique sabendo agora. No Velho Testamento, só os reis, os sacerdotes e os profetas, três grupos de pessoas recebiam o Espírito Santo dentro de si, mas o Espírito Santo vinha e voltava rapidamente para o céu, não ficava dentro deles. Você está entendendo? Vinha e usava eles como profeta para falar por Deus aqui na terra. Você está entendendo? Muitos dos profetas foram os que escreveram o Velho Testamento. Como Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros. Você está entendendo? Deus vinha, falava com ele e voltava para o céu, não ficava. Amém? Mas no mesmo Velho Testamento, nós vemos lá em Jeremias 33. Não, Jeremias 23. E o versículo agora eu não lembro. Sei que é no capítulo 23, aonde ele diz que vai enviar o seu Espírito para nós. E também em Ezequiel 33, o versículo agora eu não estou lembrado. Ele diz que vai colocar o seu Espírito dentro de nós e que vai nos dar a capacidade de ser fiel a Ele. E Paulo, como eu já falei, ele lá em Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito, que na verdade ele está explicando que aquela passagem lá de Ezequiel 33, amém? É 33 ou é 36, agora eu estou meio confuso, mas depois você dê uma olhadinha. Ezequiel 33 ou 36. Então, ele diz que vai colocar o seu Espírito dentro de nós e que vai dar a gente capacidade de obedecer a Ele. Então, Paulo, ele fala que isso aí é os frutos do Espírito, que o Espírito vai produzir dentro de nós, dentro do ser humano. Amém, querido? Então, meu amado, a palavra de Deus aqui em Romanos 5,17 está dizendo que se nós recebemos essa abundância da graça, como Paulo também recebeu lá no caminho de Damasco, nós vamos reinar em vida. A partir daquele momento que Paulo recebeu o Espírito Santo, Paulo começou a ser uma pessoa diferente. É só você ler o livro de Atos. Paulo perseguia os cristãos. Amém? E ele dava pisa. Uma pessoa, meu amado, que ele chega para outro e prende ela e dá surra nela. Você está entendendo? Tu acha que uma pessoa dessa, ela tem um linguajar bom? Eu pergunto a você. Quando eu estou me referindo a um linguajar sadio, eu não estou me referindo a letras, a pessoa ser inteligente, mas eu estou me referindo a um linguajar sem palavrões, sem falar brabo. Você está entendendo como é mudar a face e a pessoa ficar até assustada com o jeito que ele fala e com palavras de baixo escalão. Tu acha que Paulo, perseguindo os cristãos, ele usava palavra de alto escalão com os crentes? Hein, querido? Eu pergunto a você. Com toda certeza ele devia usar palavras de baixo escalão, como vá tomar naquele canto, vá dar aquilo. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo, né? Então, Paulo, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele mudou. Mas ele não mudou porque ele estava morrendo de medo de ir para o inferno, mas porque foi o Espírito Santo que fez essa mudança dentro dele. Mas ele só recebeu o Espírito Santo também porque ele creu em Jesus como Salvador. Nós não vemos no texto que fala sobre a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Paulo não jejuou durante vários dias. Paulo não orou durante vários dias. Você está entendendo? Para ser salvo. Ele foi automaticamente pela fé em Jesus. E ele mesmo testemunha isso, que a salvação é por crer em Jesus. Está lá escrito. É só você ler Atos capítulo 13. Amém, querido? Que ele diz que todos aqueles que creem em Jesus, eles recebem o perdão do pecado. Então, Pedro também disse isso em Atos dos Apóstolos capítulo 10, o versículo 43. Ele diz a mesma coisa também. Então, Paulo, ele foi o escritor de Romanos. Então ele diz aqui que aqueles
que recebe essa abundância da graça. E o dom da justiça não é eu me tornar justo agora, minhas obras ser justas, mas é eu receber o dom. O que é dom? Dom é algo que eu recebo de graça, é um presente. A palavra dom no grego vem de carisma. Carisma dás, dom, receber gratuito. Amém, querido? Não é eu que fiz alguma coisa e agora estou recebendo por merecimento, porque muitas pessoas pregam dessa maneira. Mas o texto é bem claro. É dom, eu recebi o dom da justiça. Então, essa justiça de Mateus, capítulo 6, versículo 33, é um dom que eu tenho que receber de Deus. Amém? Eu tenho que receber essa justiça que veio de Cristo. Ou seja, em outras palavras, a partir de hoje, agora eu tenho que crer que Deus, quando olha para mim, Ele vê a justiça de Jesus lá na cruz em mim. Então Ele me julga agora e Ele me abençoa agora pelo que Jesus fez e não pelo que eu faço. Aí você pode dizer, mas Ricardo, então agora você está dizendo que agora eu posso pecar à vontade, isso é uma licença para pecar? Nada a ver, porque no capítulo da sequência, se você pular agora para o capítulo 6 aqui de Romanos, então no versículo 14, Paulo diz assim, o mesmo Paulo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei. O que é debaixo da lei? Sujeito a obedecer à lei. A não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Você está entendendo? Guardar o sábado e todos aqueles mandamentos do Velho Testamento, principalmente os 10. É isso que Paulo está dizendo. Que o pecado não vai ter mais um domínio sobre o nosso corpo, porque nós não estamos mais sujeitos à lei. Amém? Sujeito a obedecer à lei, que quer dizer debaixo da lei. Na minha Bíblia está escrito debaixo, e eu creio que na sua também é, mas a palavra debaixo é sujeito no grego. Ser submisso, você está entendendo? Ser submisso, ser subordinado a tal coisa. Então Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei. Aí tem um ponto e diz, mas debaixo da graça. O que é graça? Favor imerecido. Amém, querido? Deus não vai olhar para a gente e nos tratar pela nossa obediência. Ele vai nos tratar e nos dar as bênçãos dele pela obediência de Cristo. Você está entendendo? Então, quando eu crer dessa maneira, meu amigo, o Espírito Santo vai entrar dentro de mim e vai me transformar radicalmente. Vai me transformar radicalmente. Depois eu vou trazer um estudo aqui sobre isso, para você ver como é interessante. Um dia antes de Jesus morrer, estava Pedro lá, dizendo que ia ficar com Jesus até a hora da morte, que se tivesse de matar Jesus, tinha que matar ele. E Jesus disse, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante uma vez, de madrugada, tu vai me negar 3. E isso aconteceu. Pedro negou Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus, ele jurou que não conhecia Jesus, ele espraguejou Jesus ali com palavras de baixo escalão, para o povo não prender ele. Ele estava morrendo de medo disso. E antes dali, lá no jardim do Getsemane, onde Jesus estava chorando sangue e suando, quando os soldados ali do Sinédrio, da sinagoga, vieram prender Jesus. Então Pedro estava com a espada do lado, arrastou ela e cortou a orelha de um dos soldados que veio prender Jesus, chamado de Malco. Aí você vê mais na frente, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, pessoas perseguiram ele e os outros apóstolos. Prenderam ele, botaram num tronco e deram surra nele. Você está entendendo? E depois ele mesmo foi morto. E ele não só apanhou uma vez não. Agora vá lá, está em Atos dos Apóstolos. Vá lá e olhe qual foi a vez que Pedro levantou a mão e disse um só palavrão com aquelas pessoas, ou arrastou uma espada para querer matar alguém. Eu sei que muitos que estão aí do outro lado podem dizer, mas sabe o que foi isso, Ricardo? Foi porque Pedro se converteu. Meu amigo, não existe essa convenção que o povo está pregando, não. Não existe, não. Você está enganado. A única convenção que existe
é essa do Espírito Santo vir dentro de você e lhe transformar. Porque se Pedro, ele tivesse, não, Jesus quer que eu seja santo, então eu não vou dizer nada com esses que estão batendo em mim com chicote. Mesmo ele não se levantando para bater nada, para fazer nada, mas ele ia ficar murmurando baixinho, dizendo, eu só não bato nesses fela de não sei o quê, porque eu sou crente em Jesus. Porque se não fosse, eu ia arrancar o figo deles agora e comer. Porque eu conheço muitas pessoas aí que dizem que são santas, você está entendendo? E dizem, eu só não pego fulano agora, sabe por quê? Porque eu sou crente, mas se não fosse, ele ia ver o peso do meu braço agora. Aí eu pergunto a vocês, isso é transformação aonde? Hein, querido? Eu não estou aqui condenando nem julgando ninguém. Longe de mim condenar ou julgar ninguém. Porque eu sou falho e pecador igual a todos os outros homens. Amém, querido? Mas uma pessoa dessa não está transformada. Porque a transformação mesmo é os frutos do Espírito. Você está entendendo? Você não vai matar ninguém, não é porque você está com medo de ir para o inferno, que agora você é crente, não. Você não vai matar porque o Espírito Santo vai lhe dar o dom do amor, está lá, em Gálatas 5. O fruto do amor. Então, você não vai conseguir odiar aquela pessoa, você vai amar ela. Isso é a transformação. E eu vou dar um estudo sobre isso aqui mais na frente. Agora não. Vamos voltar para o nosso estudo de hoje, né? Então, vamos lá para o versículo 21, aqui de Romanos 5, que diz assim, que foi aonde a gente parou. Não lembro se domingo a gente parou nesse aqui ou foi no 20. Então, vamos ler o 21, que diz assim, assim para que como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele muitas vezes fala coisas complicadas, mas na verdade Paulo está dizendo com tudo isso aqui nesse versículo, meu amado, que assim como na desobediência de Adão, o pecado passou a reinar em todos os homens, ou seja, quando Adão e Eva pecou, querido, eles desobedeceram, automaticamente dentro dele o seu interior foi transformado. Eles não sabiam o que era o bem nem o mal. Amém? Na mesma hora que eles pecaram, eles viram que estava sem roupa, nu. Porque eles eram vestidos com a glória de Deus. Então eles não observavam, não viam que estava nu. Eles não tinham maldade dentro do seu interior. Mas Adão e Eva eram homem e mulher. E eles eram casados. Você está entendendo? Então eles tinham relação maritalmente. Você me entende o que eu estou dizendo para não dizer outras palavras, né? Mas eles não observavam esse fato deles estarem nu. Porque o fato deles ter observado que eles estavam nu foi que eles correram para vestir roupas, fizeram de folhas uns aventais para se cobrir, para Deus não ver eles nu. Amém, querido? Eles sentiram vergonha. Então, naquele momento que eles desobedeceram a Deus, eles receberam essa capacidade dentro dele de fazer as coisas erradas, você está entendendo? E de viver uma vida no pecado. Então todo ser humano que veio depois dele nasceu já com isso. Eu, você, nós temos isso dentro de nós, você está entendendo? Mas Paulo está dizendo aqui que assim como o pecado reinou na morte, também a graça ela deve reinar pela justiça. Que justiça é essa? A de Jesus. Eu recebi agora que eu sou visto por Deus lá de cima, justo pelo que Jesus fez. Você está entendendo? Deus olha lá de cima agora e diz, João é um homem justo, Maria é uma mulher justa, porque a justiça do meu filho está sobre ele. Então agora eu vou abençoar ele pela justiça do meu filho. Mesmo, querido, muitas vezes você tendo errado, porque nós somos homens falhos e pecadores, nós erramos sempre. Mas Deus vai olhar para nós e nos abençoar pelo que Jesus fez, você está entendendo? Então isso aí vai fazer com que a justiça reine na minha vida. Você está entendendo? E vai levar eu a viver agora uma vida sem falhas. Mas é Deus quem vai fazer isso em mim. Você está entendendo? Deus é quem vai nos dar essa capacidade. Para que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por
Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem que entender essas verdades. Quando você entender essas verdades, a tua vida vai mudar. Vamos ver Romanos 9, versículo do 30 ao 33. Os judeus, Paulo vai dizer lá, que eles foram rejeitados por Deus, porque eles buscaram ser justos diante de Deus, obedecendo à lei de Moisés, os 10 mandamentos e todas as outras leis. Então eles foram rejeitados por Deus porque eles não aceitaram o fato de Jesus ter morrido por eles na cruz e receber o dom da justiça. Você está entendendo? A justiça sem pagamento, gratuita. Vamos lá para Romanos 9, versículo do 30 ao 33, diz assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Amém? Deixa eu parar aqui e explicar para você o que é a justiça que é pela fé. No momento que eu creio que Jesus morreu em meu lugar, que ele sofreu e pagou o preço que eu tinha que pagar, então agora eu creio que a justiça de Jesus passou para mim. Não foi justiça o que ele fez? Guardar os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés, obedecer tudo, ser fiel a Deus até a hora da morte e morrer na cruz para pagar o preço da minha desobediência. Então, quando eu creio nisso, amém, querido? Eu estou recebendo a justiça e eu estou me tornando justo pela fé diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não sou eu que estou criando isso da minha cabeça, não sou eu que estou inventando isso. Amém? Isso foi Paulo quem escreveu. Agora o problema é que as pessoas muitas vezes não estão lendo o Novo Testamento. Muitas vezes elas lêem o Velho, alguma coisa lá, o livro de Salmo. Tem gente que só vive lendo o livro de Salmo. Querido, isso ali está no Velho Testamento. Precisamos ler para conhecer. Mas para nós ficou o Novo Testamento. Sim, nós devemos conhecer o Velho também, mas devemos conhecer primeiro o Novo. E o problema é que muitas vezes o povo está lendo versículos isolados. Ele chega aqui em João, lê um versículo, chega em Mateus, lê outro, chega aqui em Romanos, lê um, você está entendendo? Temos que ler o texto todo e não isolar o versículo do contexto também. Se você ler esse texto todo aqui de Romanos 9, você vai ver que Paulo está dizendo as mesmas coisas que ele está dizendo aqui nesses outros versículos, amém? É por isso que eu cito o texto aqui, para você depois procurar e ver que eu não estou criando uma doutrina da minha cabeça, eu não estou inventando um ensinamento da minha cabeça para ludibriar você, para lhe enganar, para te levar ao erro, você está entendendo? Amém? Então, voltemos para o texto que diz assim: sim, mas a justiça que é pela fé, ou seja, Paulo está dizendo que os gentios, eles receberam essa justiça que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça. O que é a lei da justiça? É a justiça que vem por meio da obediência. Amém? Israel buscava guardar os 10 mandamentos. Israel buscava obedecer todas as leis que Deus deu a Moisés. Você está entendendo? Então eles buscavam se tornar justos diante de Deus por aquilo ali. Esquecendo-se que quando Deus deu essas leis a Moisés, está lá em Êxodo. Você pode procurar no livro de Êxodo. Quando Deus deu todas essas leis a Moisés, os 10 mandamentos e as outras leis, que nós chamamos de leis morais. Então, Deus disse a Moisés que no futuro ia levantar um homem semelhante a ele, que era o seu filho, que o povo deveria ouvir isso. Então, quando Jesus veio, eles não quiseram aceitar que ali era o Filho de Deus. Eles estavam cegos. Amém, querido? E não creram nisso. Você está entendendo? E buscaram, não, nós temos que guardar a lei. E Jesus mostrou o que é a lei para eles. Certo dia eles chegaram com uma mulher que tinha sido pegada em adultério. Sei que muita gente já leu esse texto, já ouviu alguém pregando, mas não foi ao fundo desse texto para ver o que é que Jesus estava falando. Trouxeram a mulher até os pés do mestre e disseram assim: olha, Senhor, na lei está escrito, Moisés nos mandou, que tais pessoas
que foram pegas em adultério, fosse apredejado até a hora da morte. Então Jesus ali escrevendo no chão com seus dedos, olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Amém, querido? Entenda. Todos ali estavam com pedra nas mãos. Ali tinha gente idoso, velho de 80 anos, até demais. Ali tinha adolescentes de 14, 15 anos, crianças. Você está entendendo? Tinham pessoas de meia idade, com 30, 40 anos. Todos eles, dos mais velhos aos mais moços, soltaram suas pedras e saíram caladinho. Agora eu pergunto a você, por que eles fizeram isso? Porque todos eles, querido, tinham ouvido a lei. Todos eles conheciam os 10 mandamentos. E muitos deles viram Jesus dizendo, porque Jesus certo dia chegou um homem para ele e disse: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ser bom para herdar a vida eterna. E Jesus disse a ele: conhece os mandamentos, não matarás, não cobiçarás, tal e tal. Ele disse: sim, eu conheço desde criança e guardo eles. Querido, eu acho que você nunca parou para pensar isso, mas aquele homem nunca guardou esses mandamentos todos, porque não tem na Bíblia, na história do Velho Testamento, alguém que foi obediente nesses 10 mandamentos tudinho. Sempre alguém tentou guardar, mas quebrou algum. E Paulo diz lá nas suas cartas, Tiago também diz lá na carta dele, no Novo Testamento, que quem não permanecer em todos os 10 será amaldiçoado. E o mesmo Deus deixou escrito lá no Velho Testamento também, em Deuteronômio 28, Êxodo, se alguém quebrasse um dos mandamentos, todas as maldições que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, viria para a vida de quem desobedecesse um só mandamento. Porque Deus ia olhar lá de cima e via ele como quebrador dos 10. Então, naquele momento, querido, eles todinho foram acusados pela sua consciência que o último mandamento, o 10º mandamento, eles todinho tinham quebrado. E qual é o 10º mandamento? Eu vou dizer para você agora, é não cobiçarás. Aquela mulher estava ali, ela adulterou, mas aquele grupo de homens ali, a maioria deles desejaram ela. E se não desejaram ela, desejaram outras que viram na rua. Porque tem muita gente que é hipócrita, que diz assim: eu só acho bonita a minha esposa. E mais nenhum eu acho. Isso é o pior hipócrita que tem na face da terra. Porque todo homem, meu amigo, ele sente desejo e prazer pelo que ele vê. Você sabia disso? O homem que diz que só acha bonita a mulher dele, nunca achou outra bonita, você pode apontar o dedo na cara dele e dizer que ele é o pior mentiroso, porque é bonito. Você está entendendo? Então todos aqueles homens quebraram o 10º mandamento. Por isso que eles soltaram as pedrinhas e foram saindo. Você está entendendo? Agora muita gente, querido, não sabe disso, porque não tem a humildade de pedir a Deus que lhe dê o Espírito Santo para revelar a palavra para ele. Quantas e quantas pessoas a gente já chegou para elas e tentou explicar a Bíblia. Ela diz: querido, eu conheço isso, não é de hoje nem é de ontem, não, faz muitos anos. Você está entendendo? Olha o orgulho aí. Olha o orgulho aí. Eu já conheço isso faz muitos anos. Eu pergunto a você, que expert é você? Que cientista é você, divino, que conhece todas as escrituras de Deus, você está entendendo? Pela sua mente humana. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ele mesmo mostra que é o Espírito de Deus quem revela essas coisas. Nós vemos lá no livro de Atos, eu não lembro se foi Paulo, mas para mim que foi Paulo e Silas, mais ou menos assim, que eles foram a um certo rio e ali havia algumas lavandeiras lavando roupa. E lá na leitura de Atos diz que naquela hora Deus deu a ela a fé. Deus deu a fé a elas, para que elas crescem na pregação da palavra. Você está entendendo? Ou seja, ali na leitura está mostrando que aquelas mulheres só ouviram Paulo e só creram na mensagem que Paulo estava pregando, porque foi Deus quem deu a elas a inteligência e a fé naquele momento. Amém, querido? Não veio delas. Então aqueles homens não sabiam disso. Então,
voltando aqui para nosso estudo, Romanos 9, versículo do 30, né? Romanos 9, versículo 30, cadê? Está aqui na minha frente. Eu li até o 31. Então, o versículo 31 diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Aí o versículo 32 vai dizer o porquê eles não chegaram à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Veja como é claro a Bíblia, não tem arrudeio. Paulo aqui está falando bem claro. Ele está dizendo que esses homens foram rejeitados por Deus porque eles buscaram uma justiça mediante a obediência da lei. Amém, querido? Não precisa se ter um plano muito grande e uma inteligência ultra especial para entender isso aqui. Basta só você abrir a sua mente e o Espírito Santo ele vai lhe ensinar, porque a palavra está muito clara. Amém? Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, ou seja, eles não receberam que Jesus estava cumprindo a lei por eles, que Jesus estava morrendo por eles. Você está entendendo? Eles não receberam pela fé o perdão de todos os seus pecados. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Eles não receberam pela fé. Eles buscaram perdão por meio da obediência da lei. Amém, querido? Veja. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eu já vi muita gente dizendo que Jesus é uma pedra de tropeço, mas na verdade Jesus não é uma pedra de tropeço. Você crê em Jesus, amém, querido? Você crê em Jesus como seu Salvador, que Jesus é a sua justiça. Aí Jesus está sendo pedra de tropeço para aqueles que não creem que Jesus é a nossa salvação, é a nossa justificação. Você está entendendo? Aí, nesse momento, Jesus está sendo como pedra de tropeço, mas para esses que não estão crendo, amém? Não é que ele seja a pedra de tropeço, é porque nós acreditando nele como sendo a nossa justiça, eu sou justo através do que Cristo fez, eu sou justo pelo que Cristo fez, e não pela minha obediência. Então, nesse momento, ele passa a ser pedra de tropeço. Aí você pode dizer, mas Ricardo, como é que você diz uma coisa dessa? É só você ler com paciência Atos capítulo 15, amém? Então, quando você for ler Atos capítulo 15, está lá Pedro, Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, ele era irmão de carne de Jesus. Então, está lá outros apóstolos de Jesus. E ali se levanta um grupo de pessoas como uma igreja que existe hoje em dia, a igreja adventista do sétimo dia. Eles estão todos os dias pregando que você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não vai entrar no céu. Então, se levantou um grupo de pessoas desse e disse assim, olha, Pedro, porque eles sabiam que Pedro tinha pregado para Cornélio, e lá na casa de Cornélio tinha muita gente da família de Cornélio, e todos creram em Jesus e se converteram. Então, eles sabiam que Paulo também pregava para os gentios, porque naquela época Paulo já era convertido. Amém? E Paulo só pregava mais para os gentios, porque ele disse que Jesus levantou ele como discípulo, como um dos discípulos de Jesus para pregar para os gentios. Um apóstolo de Jesus, essa é a palavra melhor. Para os gentios. E quem é gentios? É todos aqueles que não pertencem à nação de Israel. Somos nós, brasileiros, americanos, holandeses, canadenses, chineses, alemães e todas as outras nações da terra. Amém, querido? Então, ali se levantou esse grupo de pessoas, defensoras dos 10 mandamentos, guardadores do sábado, e disseram, olha Paulo, olha Pedro e todos os outros apóstolos de Jesus, porque todos os 12 estavam lá. Vocês têm que dizer a esses homens dos gentios que se converteram que eles devem ser circuncidados, está lá em Atos 15, e guardar toda a lei para ser salvo. Então Pedro tomou a palavra e disse, meus irmãos,
Vocês sabem que Deus me levantou para pregar para os gentios tal. Aí ele disse assim: como é que vocês querem colocar uma carga sobre os ombros dos discípulos de Cristo, que é os gentios que se converteram a Cristo, que creem em Jesus como Salvador? Como é que vocês querem colocar um peso, um fardo, um jugo sobre os ombros deles, que nem nós e nem nossos pais pudemos suportar? A palavra suportar ali no grego é obedecer. Você está entendendo? É obedecer. Ele está dizendo que nem nós e nem nossos pais obedeceram. Então, como é que vocês querem fazer com que esses homens obedeçam a carga que nem nós podemos suportar? Você está entendendo? Então, Paulo, ou Pedro, ele diz lá nesse capítulo 15, no versículo 11: mas nós, como também os gentios, nós cremos que somos salvos pela fé através da sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Amém? Então ele diz que vai ser salvo pela fé em Jesus, através da sua graça, ou seja, pela obediência de Cristo. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos, meu amado, capítulo 9 e o versículo 32, que os gentios, eles receberam a salvação por meio da fé. Então eles foram aceitos por Deus. Mas os judeus, você está entendendo? Eles, pelo contrário, eles rejeitaram essa salvação que vem da fé e tentaram buscar pelas obras e foram rejeitados por Deus. Versículo 33 diz assim: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nele não será confundido. Amém, querido? Veja que isso aqui é uma profecia do Velho Testamento. Você sabia disso? Isso aqui é uma profecia que Paulo está citando do Velho Testamento, que Deus disse que ia fazer isso em Israel, que ele ia colocar na nação de Israel essa pedra de tropeço. Que pedra de tropeço é? Jesus como sendo a justiça de todos os homens. Todos que crêem nessa justiça através de Jesus recebem o perdão dos seus pecados e não serão confundidos. Serão confundidos quer dizer ser condenado. Querido, então a salvação está aí. Tem pessoas que estão por aí pregando, mandando as pessoas deixar de beber, deixar de fumar, deixar de jogar. Querido, isso não vai levar ninguém para o céu, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir. Porque em todas as religiões da terra você vê os homens pregando essas coisas e ali tem gente que deixa de fazer esses atos. Mas eles não vão ser salvos por fazer isso não, meu amigo. A salvação está em crer em Jesus como Salvador. Agora, quando você está crendo da maneira certa, o crer da maneira certa vai produzir o certo na tua vida. Tu vai começar a obedecer a Deus, deixar esses vícios, toda essa prostituição de lado e seguir o caminho da santidade. Amém, querido? Mas isso aí vai ser um fruto e não uma obra, que quer dizer um resultado do meu esforço, do meu trabalho, do meu suor. Você está entendendo? Isso é como Paulo e como os apóstolos de Jesus pregavam. Eles pregavam dessa maneira, a justificação pela fé. Amém? Aí você diz, Ricardo, parou aí? Não, parou não. Agora nós vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. Amém? Nós vamos citar mais esse texto aqui e vamos encerrar a mensagem por hoje. Amém? É a segunda parte da mensagem essa. Domingo, nós estaremos aqui ao vivo a partir das 7h20. 7h20 da noite, ou 7h30. 7h30 é melhor. A partir das 7h30 da noite nós estaremos ao vivo fazendo a terceira parte da mensagem. Talvez seja a última parte, essa terceira, não sei, porque ainda tem várias passagens bíblicas aqui para a gente estudar. Então, vamos lá. Qual foi o que eu citei aqui? Foi 1 Pedro 2. 1 Pedro está aqui no Novo Testamento, lá para o finalzinho da Bíblia. Pedro, que foi um apóstolo para os judeus. Você está entendendo? Deus levantou ele para pregar para os judeus. Então, vamos lá. 1 Pedro 2 e o versículo de número 24, que é muito conhecido
pela igreja evangélica no Brasil e no mundo. Diz assim, 1 Pedro 2:24, está aqui o versículo 24, diante dos meus olhos, diz assim: levando ele mesmo em o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Amém? Aqui Pedro está explicando detalhadamente que Jesus ele levou os nossos pecados lá sobre o madeiro. Eu sei que tem pessoas que acreditam que Jesus levou os seus pecados, mas eles não acreditam que Jesus levou os pecados que eles cometeram depois do dia que eles aceitaram a Jesus. Querido, Jesus levou os pecados que eu cometi antes de eu ter aceitado Jesus e todos os pecados que eu vou cometer agora até a hora da minha morte. Porque, querido, não tem esse homem na terra que, mesmo depois de ter aceitado Jesus, ele nunca erre na sua vida. Não existe. Isso aí é fantasia da cabeça do povo. Sempre eu e você vai errar em alguma coisa. Agora sim, eu não estou dizendo que nós devemos agora sair errando de propósito, que Deus já nos perdoou. Não, não é isso. Você está entendendo? Quando alguém crê da maneira certa em Jesus, ele não vai viver pecando porque quer, porque Deus já perdoou ele, não. Porque ele vai ter o Espírito Santo dentro dele e o Espírito Santo vai dar a ele a capacidade de ser obediente a Deus. Agora sim, ele vai falhar, porque todo ser humano é falho, você está entendendo? Então, diz aqui que levando ele mesmo em o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, todos os pecados que existem na nossa vida, desde o dia que a gente nasceu até a hora da morte, foi jogado sobre o corpo de Jesus lá na cruz. Ele levou sobre o seu corpo lá no madeiro. Amém, querido? Sobre o madeiro. Amém, querido? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto aos pecados, amém? Jesus morreu por causa do nosso pecado. Ele morreu para quê? Para que eu não seja condenado, para que eu não seja mais julgado e para que eu não seja mais castigado por Deus. Amém? Porque ele pagou o preço lá na cruz. Ele quem foi castigado em meu lugar. Ele quem foi condenado e quem morreu em meu lugar. Você está entendendo? Então ele morreu nessa finalidade lá na cruz. Amém? Morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O que é justiça? É o dom da justiça que vem de Jesus. É eu aceitar que agora eu sou justo pelo que Jesus fez e não pelo que eu faço. Isso é o dom da justiça. Eu receber esse dom vindo de Deus. Amém? Pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Amém, querido? Quando a gente crê dessa maneira, até cura é gerada dentro do nosso corpo. Você está entendendo? Porque lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos curados, que quer dizer sarado. Então, quando nós cremos dessa maneira, até a cura se manifesta na nossa vida. Existem vários exemplos de pessoas que estavam doentes, até desenganados dos médicos, e só ouvindo uma mensagem como essa, do dia para o outro, assim, de uma hora para outra, a doença desapareceu do seu corpo. E ela nem orou a Deus, Deus me cure, e nem disse, espírito de enfermidade, sai do meu corpo com esse mal, em nome de Jesus tal. Você está entendendo? Ele nem fez uma oração dessa, só ouvindo que ele foi perdoado por Jesus, que hoje ele é a justiça de Deus em Cristo. Você está entendendo? O milagre se manifestou na vida dele. Amém? Através de Cristo, o Filho unigênito de Deus. Amém? Então isso aí gera cura no nosso corpo. Quando nós estamos crendo da maneira certa. Diz um pregador lá da Europa, que viveu há 200 anos atrás, chamado de Charles Spurgeon. Ele era da Inglaterra. Ele foi o homem que construiu a maior igreja evangélica daquela época, há 200 anos atrás, lá na Inglaterra. Até hoje existe esse grande prédio lá e ainda funciona essa igreja até hoje. Ele era chamado de o príncipe dos pregadores daquela época. E ele pregava desse jeitinho aqui que eu estou falando.
E ele costumava dizer nas suas pregações que o crer da maneira certa produz o viver correto. Ou seja, ele dizia que quando você crê da maneira certa em Deus, na sua palavra, esse crer da maneira certa vai produzir o viver certo na tua vida. Amém? Ele dizia o seguinte: quando você está crendo da maneira certa em Jesus, esse crer da maneira certa vai produzir a santidade correta que Deus espera que você tenha. É isso aí que ele estava dizendo. Amém? Então, eu espero que isso aconteça na tua vida, meu amado. Isso é o meu desejo que eu tenho por você nesse dia. Por aqui agora eu vou encerrar essa transmissão de hoje, mas domingo, a partir das 7h30, eu estarei aqui de volta, trazendo o final dessa mensagem, porque ainda tem aí para a gente ler, segundo aos Coríntios, lá no capítulo 5, 21. Tem também segundo aos Coríntios 3, que nós vamos ler lá também. Filipenses eu já li domingo. Nós vamos ler também, eu citei só aqui, né, Jeremias, mas a gente vai ler Jeremias para a glória de Deus. E daqui para domingo, se Deus nos der mais outro texto, nós vamos ler ele também para a glória de Deus. Então, eu peço a você que nos acompanhou até esse momento, que feche os seus olhos agora. Se você quer receber a minha oração, então feche seus olhos e ore comigo com fé. Eu tenho certeza que Deus ele vai chegar em providências na tua vida, querido. E você que ainda não crê em Jesus como Salvador, a salvação é muito fácil. É só você crer que todos os seus pecados são perdoados através do que Cristo fez, que você já foi perdoado lá na cruz. Tome posse desse perdão agora, pronto. Você já está salvo. É isso que a palavra de Deus ensina. Não estou criando coisa da minha cabeça, não estou inventando coisa. É só você ler Atos 10, no versículo 43. Foi isso que Pedro pregou na casa de Cornélio. E ali tinha Cornélio, que era gentil, e tinha a família dele toda reunida, uma multidão de gente. Então Pedro disse: olha, Cornélio, todos os profetas dão testemunho que todo aquele que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Ele só disse isso. Cornélio creu e na mesma hora, no versículo da sequência, que é o 44, ele foi cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então foi só crer. Pedro não disse nem assim: Cornélio, tu quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta tua mão agora que eu vou orar para que o teu nome seja escrito no livro da vida lá no céu. Não. Ele disse: é só você crer e você recebe o perdão dos pecados, porque está escrito no Velho Testamento. Todos os profetas dão testemunho que isso é verdade, Cornélio. Pronto. E lá em Apocalipse diz que existe um livro da vida lá no céu, que só vai entrar no céu aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Então, primeiro eu achava que o nome das pessoas só ia ser escrito quando o pastor, o pregador ali, orasse e dissesse: Deus, escreve o nome desse homem no livro da vida. Meu amigo, Deus não vai escrever meu nome no livro da vida, nem o teu, porque alguém especial orou a Deus, não. Ele não já determinou na palavra dele que aqueles que crê que são perdoados através de Jesus, do seu nome, pronto, é automático. Você crê, então pronto, automaticamente teu nome já está escrito no livro da vida, tu está salvo. Pode todo mundo olhar para você e dizer que tu não vai para o céu não, tu é um desgraçado, tu é não sei o quê, um mentiroso, tu não vai morar no céu porra nenhuma. Mas o Espírito Santo vai testificar dentro do teu coração que tu está salvo através de Cristo e a tua vida vai ser mudada. Tu vai conhecer o que é realmente Deus e o seu Espírito. Quem é realmente Jesus, o Filho de Deus. Quando você tomar uma decisão dessa, não precisa eu orar, não. Eu vou orar agora pelos enfermos, por aqueles que estão enfermos. Amém? E aquele que diz assim: Ricardo, eu estou enfermo, sabe por quê? Eu estou com câncer. Foi porque eu passei minha vida inteira todinha fumando. Eu sei que alguém pode dizer assim: eu estou paralítico por causa de um acidente que eu tive. Mas o meu Deus agora, ele vai chegar com a cura na tua vida, através do que Jesus fez. Porque se você cometeu esse erro que gerou essa doença, esse problema na tua vida, esse seu pecado já foi colocado lá em Cristo. No momento que você aceita que foi perdoado através de Cristo, a cura, não tem nada que impeça para ela vir na tua vida. Amém? Feche seus olhos e ore comigo com fé. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus excelentíssimo, meu Pai, eu estou aqui mais uma vez aqui na minha residência, Senhor,
diante desse celular, orando com essa pessoa que está em casa. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor já escreveu o nome desse homem no livro da vida, através do que Jesus fez lá na cruz, meu Pai. Porque ele está crendo que Jesus é o seu substituto, que ele foi perdoado através de Cristo. Então, meu Pai, usando o nome do teu filho amado nesse momento, que o Senhor deixou escrito que todo joelho se dobrará. Então, levanta a minha voz agora no mundo espiritual e digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, espírito de enfermidade que entrou nessa vida, que entrou nessa casa, eu lhe ordeno agora que em nome de Jesus você pegue o que é seu e saia dessa vida e dessa casa para nunca mais voltar no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus quem tem poder e é ele quem cura. Fora dessa vida, em nome de Jesus é uma ordem. Pai, eu te agradeço agora, porque o Senhor me ouviu e me atendeu pela tua graça e não pelas minhas obras. Amém. Querido, por aqui nós encerramos essa transmissão de hoje. Então, até sábado ou até domingo, a partir das 7h30, nós estaremos aqui mais uma vez trazendo outra parte desse estudo aí. A justiça é o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Essa é a parte 2. Domingo nós estaremos de volta com a parte 3, amém? E domingo nós também estaremos ao vivo, lá da Rádio Líder FM, aqui em São Vicente, a partir das 11 da manhã. Nós estaremos ao vivo de novo pelo Facebook, trazendo uma mensagem para você especial. Então, até domingo e que Deus te abençoe a todos.